Olá, tudo bem com você? O Brasil de Cor conversou na semana passada com o bailarino, coreógrafo e professor de dança Ismael Ivo. Atualmente, ele é diretor do Balé Cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como foi a entrevista? Quando foi perguntado a um dervish, esse bailarino da dança, dervi, o que é essa dança? E qual o efeito no corpo dessa dança? Ele disse porque com essa dança, com esse giro constante, eu consigo criar um elo de conexão, de força com o Supremo. Bom, e hoje, na segunda parte da entrevista com Ismael Ivo, ele vai contar outros aspectos da dança. Ele falou no programa passado que quando ele chegou para conhecer o grupo de balé da cidade de São Paulo, havia apenas um bailarino negro e isso chamou muito a atenção dele. Agora, Ismael, não seria estranho se você não encontrasse nenhum bailarino negro? O que aconteceria nesse caso, hein? Não, mas ali já ter um elemento já é um choque. Mas é um contexto que já com 2 anos e meio da minha gestão, agora eu já tenho 10. E repetindo, não é uma questão de cotas, é uma questão de reconhecer talentos, mas com a consciência de que o corpo do bailarino negro não era previsto nesse contexto de uma companhia estatal desse porte. Então, os bailarinos negros que porventura teriam esse perfil e esse talento, eles nem tentavam uma audição para se integrar nessa companhia. Agora eu recebo cartas e cada audição tem muitas bailarinos e também bailarinos de origem afro-brasileira que querem se integrar na companhia. Agora, ainda hoje, a gente tendo uma população aí de 54%, quase 55% de brancos, de negros e pardos no Brasil, sim, ainda hoje nós temos companhias que não têm negros, né? Pior ainda que a situação do Balé Cidade de São Paulo. Como é que você vê essa condição? É como eu disse para você, depende muito que eu não estou criticando os gestores que me antecederam aqui no Balé da Cidade, mas eles não tinham uma visão de inclusão, que é uma política que precisa ser praticada nesse país. Te faço uma observação. Temos muito problema social, humano, de acordo com o número de favelas e violência que existe não só no Rio de Janeiro, São Paulo, mas em todo o país. O que é essas favelas? Da onde se originou esses guetos? Sim, se originou por uma falsa lei de libertação de uma comunidade negra afro-brasileira que, depois de anos a serviço, alguém olha para você e diz assim: muito obrigado. E vai. Vai para onde? Então, como resolver esse problema onde a gente vê a violência, a bala perdida, sim, todos esses contextos que é um problema, é que esse tipo de comunidade, onde nas favelas existem também brancos, mas a sua maioria são de origem parda, negra, afro-brasileira, é esse problema que, se o Brasil não resolve e começa a desenvolver programas com oportunidades, o nosso país não pode evoluir. Então, quando a gente tem 54% da população do Brasil é negra, se ela não tem um olhar, ser vista como um potencial, esse país não pode evoluir, não vai ter uma solução. Mas, enfim,
voltando para o aspecto da dança em si, eu já antes, eu tive que criar os meus próprios papéis. Porque a arte assim, digamos assim, progressiva, muito aberta, pessoas assim, espera aí. Olha o contexto da própria dança. Como você mesmo mencionou, algumas companhias não prevêem o corpo de dança negro no seu contexto. Agora, eu, sim, tivesse talento, né? Como desenvolvi técnicas e tudo, né? Uma estratégia minha de me aplicar e me aprofundar em como 6 línguas, pelo menos 6 técnicas diferentes, mas 6 técnicas aonde eu não poderia ser relegado assim, um bom bailarino folclórico, que talento, né? É folclórico, não. Eu tinha que me tornar um mestre na estética do balé, na estética do moderno. Todos os que, assim, dentro do contexto da dança, eram peças fundamentais, eu tinha que ser um mestre de cada uma delas para aí depois usá-las ao meu favor. É uma estratégia racial e também artística. Então, nesse sentido, só um exemplo. Eu lembro de pequeno, olhando na televisão, uma versão do grande ator do brasileiro Sérgio Cardoso fazendo Otelo. Pintado de preto. Pintado de preto. Eu falei assim, mas espera aí. Não. Aqui está pintado. Um dia eu vou fazer a minha versão. Como um homem negro, que pensa como um homem negro, dentro de um contexto shakespeariano, inglês, mas assim, respondendo com as minhas próprias raízes àquele personagem. Você acha que o público entende hoje de uma maneira diferente, ou entende perfeitamente num espetáculo de dança um Romeu preto, um Romeu negro com Julieta, uma Julieta negra? Você vê essa mistura? Você já viu isso em algum lugar onde você dançou, onde você dirigiu companhias? Agora está mudando, né? A própria Ingrid Silva, Dance Theatre of Harlem, que é uma companhia de Nova York, norte-americana, que exatamente foi o Arthur Mitchell, um outro coreógrafo e bailarino negro norte-americano, que criou essa companhia, onde ele colocou os corpos dos bailarinos negros dançando um repertório clássico, onde você pode ver um Romeu e uma Julieta negros, né? Eu criei os meus próprios personagens também como um Otelo realmente negro, como uma reação artística, né? Então, porque senão eu ficaria relegado a uma fila última, né? Se não atrapalhasse muito lá dentro de um contexto. E então, quer dizer, esse tipo de reação artística agora se torna um veículo. Muito além, né? Porque também virou moda, assim, política de inclusão. Inclusão do quê? Espera aí. Existem espaços para incluir quando, aonde, por quê? Então, agora os artistas negros adentram os espaços reivindicando uma posição que não é presenteada a ninguém. Essa posição minha, que 50 anos, o primeiro diretor negro do Balé da Cidade, ninguém me deu, eu conquistei. Conquistei por um mérito da minha visão e produção, criatividade artística. Então, isso tem que estar muito claro, porque eu também não quero me tornar, assim, a exceção. Então, me decora. Sim. Olha, aqui não tem negro. Olha um exemplo. Não. Eu não quero ser uma exceção. E
nesse contexto, por exemplo, como diretor do Balé da Cidade, eu tenho uma visão social muito clara. Por exemplo, na temporada passada, eu tive a visita de pelo menos 4.000 adolescentes dentro do contexto da sala de ensaio da base ou no próprio teatro. Uma visita onde eu vou para as periferias, por exemplo, Capão Redondo, Brasilândia, Paraisópolis, e eu trago esses adolescentes, a maioria jovens negros, para pelo menos um dia inteiro estar comigo. Dentro desse contexto, um teatro municipal de São Paulo, esse palácio, que muitas vezes eles até passaram com os pais pela porta e olham e dizem, nunca eu entro aí porque não é um lugar para mim. Então, eu declarei municipal portas abertas. E tive esses 4 adolescentes que ficam o dia inteiro lá comigo, conversam comigo. Primeiro eles olham assim, mas você é mesmo o diretor aqui? Disso aqui? Digo, sou eu. E isso aí, abre todo um caminho para eles. Não, um dia na vida dessas crianças muda, porque te apresenta um outro mundo, uma outra possibilidade que, infelizmente, muitas vezes lá nos guetos, na favela, eles têm um contexto muito trágico dentro da própria família, com drogas, com prostituição, com exemplos que eles, saindo desse contexto, eles podem ver um outro caminho, um outro tipo de possibilidade. Cada estreia que eu faço aqui com o Balé da Cidade, eu tenho um encontro no ensaio geral, eu convido todos os grupos de inclusão em São Paulo. Grupo da Eliane Dias, Mulheres Negras, para os civis direitos das mulheres negras. Casa 1, LGBT, o grupo das trans da Zona Sul. Sim, todos esses grupos ditos marginalizados, que significa o quê? Estão à margem. Eu digo, muito bem-vindo, venham da margem para o centro. Essa casa aqui é dinheiro público, pertence a vocês também. Então se façam fisicamente presentes dentro desse teatro, consumam uma cultura que às vezes você não tem nem dinheiro para a condução do dia, mas quiçá pagar um ingresso para ver um espetáculo, consumir cultura. Não, cultura é de vocês. Então, por favor, sejam muito bem-vindos. Então, eu tenho, sim, ambições não só artísticas, mas também um cunho humano, social, dentro das minhas possibilidades. A gente busca igualdade entre pessoas, mas eu gostaria de saber com você se existe uma diferença entre o corpo do bailarino e da bailarina negra em comparação com os corpos de pessoas europeias, americanas, enfim. Existe uma diferença nesses corpos, principalmente em relação à expressão da dança? Olha, a gente pode apontar vários aspectos e níveis de talento mais, menos em esta ou outra direção. Tá. Um fato, sim, que a gente tem que estar muito claro é que os corpos negros nunca tiveram muito espaço para estarem presentes e poderem, então, apresentar suas qualidades. Mas agora, de maneira geral, e foi um estudo, né, científico que eu acho que foi desenvolvido na Suíça, que olhou o quadro do humano, né, nossa origem do Homo sapiens, né, e a evolução, né, já profecia do Darwin, né, que
nós, a parte de cores e tons de pele diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, e mais, e mais, e mais, e mais. Temos muito mais em comum, todos nós, do que nós pensamos. Essas diferenças que, né, são nomeadas são muito menor do que o que nos conecta enquanto humanos. Quer dizer, nós brigamos por muito pouco. Muito pouco. Divergimos sem necessidade até. Sem necessidade. Então, nós ainda somos, eu digo assim, dinossauros, né? Ainda aprendendo. E espero, né, que a gente consiga aprender rápido, porque senão, né, a gente entra por um caminho da extinção. Bom, a gente já falou que você trabalhou mais de 30 anos fora do Brasil, está aqui há 3 anos no Balé de São Paulo, imagino que você acompanha, além do que acontece aqui na cidade, outros centros de dança no país. Como é que você define hoje o panorama de dança no Brasil? Nós precisamos caminhar muito ainda para chegar num nível internacional? É muito interessante porque essa companhia, da onde eu saí e aonde eu estou retornando, né? O filho pródigo volta a casa. Então, o berço foi o meu primeiro espelho de dança fora da companhia. Depois, antes de viajar para os Estados Unidos, a convite do coreógrafo negro americano Alvin Ailey, fiquei 1 ano como bailarino dessa companhia e depois, então, fui angariar essas experiências nos Estados Unidos e depois na Europa e pelo mundo, né? Construindo as minhas coisas. Então, eu tenho essa visão quase que global, né? Histórica, né? Dessa evolução da dança e desses anos todos. Essa companhia sempre foi uma companhia que já na sua formação optou não ser uma companhia de repertório, de repetição de balés, e que tem o seu valor, como a Companhia do Rio de Janeiro, que é o balé clássico, onde você apresenta um repertório clássico, que aí vai o tradicional Romeu e Julieta, Gisele, né? Tudo esses balés. Não, essa companhia optou para ser um celeiro de criatividade e encontrar novas formas de corpo, novas expressões, novas ideias, são as novas respostas, né? E nesse sentido, essa companhia, ela deu a oportunidade de surgir intérpretes de excelência, porque não é só. Aí vem o problema também do negro. Você é desenhado com a sua etnia para esse papel, se existir. Não. É uma companhia, então, que revolucionou. Ela abriu para outras formas, outras ideias, outros elementos, a nível de pensamento humano, social e político. Então, ela sempre foi um berço onde nasceram também novos pensamentos, novas ideias, novos coreógrafos. Então, o nível, né, agora que fez 50 anos do Balé da Cidade, e você olha o histórico dessa companhia, ela foi muito consequente em sua criatividade e apresentar a dança como um documento do seu tempo. E isso inspirou quase todos os grupos do Brasil. O próprio Grupo Corpo, que é muito famoso, os outros grupos, as próprias companhias, ou do Guaíra, ou que são mais jovens, ou até da companhia que se dedicou ao clássico do Rio de Janeiro. O Balé da Cidade sempre foi um espelho, um modelo de
e também um fornecedor de novas ideias, avanços, desafios de novos vocabulários, novas expressões, novas identidades. Então, eu acredito que hoje o Balé da Cidade, ele apresenta uma qualidade realmente a nível internacional. E eu digo isso provando, porque, por exemplo, aí existe uma coisa, por exemplo, o Ismael Ivo, artista negro, que aqui e lá fora eu sempre dizia assim, olha, eu não preciso virar alemão para fazer sucesso lá. Eu tenho as minhas raízes, as minhas estéticas, às vezes conectado com modernismo brasileiro, mas eu digo assim, não, eu não preciso virar uma outra coisa. Como bom antropófago brasileiro, canibal, né? Você vai absorvendo ideias e você vai digerindo na sua própria forma. Mas você não precisa se transferir para uma outra coisa que você não é. Por isso que eu digo assim, para todos sempre, Macunaíma. Então, a companhia em si, quando eu também, na minha gestão, eu cheguei um dia e falei assim, onde está, nessa companhia, que pode dançar tudo, essa diversidade que eu falava, né? Todos os clássicos, Beethoven, Mozart, sim? É onde está o DNA Brasil. Aí eu fui para o Caetano Veloso, falando, Caetano, me ajuda. Então, fizemos um espetáculo, Balé da Cidade dança Caetano Veloso. Um grande sucesso na cidade, e a gente acabou de voltar de Viena, né? Fizemos essa turnê na Europa internacional, foi ovacionado por uma coisa que até para os europeus eles falavam para mim, é indizível, tem um DNA Brasil nesses corpos, e era isso que eu pedia para a companhia, assim, retorna uma coisa que é você, que é Brasil dentro de você. E isso tem funcionado de uma maneira excelente. Muito legal. Ismael, agradeço muito a sua participação no Brasil de Cor. Mas como, já acabou? Já acabou, nós fizemos 2 entrevistas com você, um programa duplo com você. E agradeço muito a sua gentileza de nos atender no programa. E a gente convida você, se você quiser rever os 2 programas que nós fizemos com o Ismael Ivo, entre nas redes sociais da TV Evangelizar e a gente se vê no próximo programa. Um abraço para vocês.